Olá, sejam muito bem-vindos para esta aula de Física. Eu sou o professor Carlos Victor. Esta será mais uma aula de movimento circular uniforme. Esta aula será um reforço, certo? Para o nosso conteúdo. A nossa aula, certo? Terá como tema um reforço de enfoque angular. No nosso movimento circular uniforme, vamos precisar estudar os ângulos, certo? E para isso, as duas formas principais para poder medi-los. A primeira é o graus, certo? Para entendermos melhor o que é ele, aqui está uma circunferência, certo? E vamos dividi-la em 360 pedaços. Aqui eu dividi ela em apenas 36, certo? Ou seja, 10 em 10. Uma abertura dessa aí, se vocês dividirem mais 10 pedaços cada uma, vai fechar os 360. E por isso que dá para entender por que eu não coloquei ela dividir 360 pedaços. Por conta que ia ficar muito pequenininho, ia ser meio complicado de ver, certo? Mas, levando essa ideia da divisão, um pedacinho daquele de 360 pedaços, certo? Dividimos 360 e um pedacinho daquele, a aberturazinha daquela, é o equivalente a 1 grau. Portanto, certo? Essa aqui, ó, essas aberturas aqui, se elas têm 10, certo? Se ela é de 10 em 10, então a aberturazinha dessa aqui vale 10 graus. Compreendido? Há uma régua chamada transferidor, que ela, de fato, ela é dividida em 360 pedaços. Esses tracinhos aqui menorzinhos, ó, cada um desses é 1 grau, certo? Então, se você fazer uma aberturazinha bem pequenininha, que pega de um tracinho até o outro, isso é 1 grau. Se eu pegar da metade aqui, der a volta completa, até aqui, serão 180 tracinhos, que é a metade do transferidor, certo? Porque se ele todo é 360 graus, certo? 360 pedaços, se eu pegar apenas a metade, vai ter 180 pedaços, ou seja, 180 graus. E aqui está uma ilustração, certo? Aqui temos, olha, aqui vamos imaginar que isso aqui foi todo dividido, 360 pedaços, e esse aqui é apenas um pedaço dele, ou seja, ele é 1/360 da circunferência, que é o equivalente a 1 grau, que é representado dessa forma, o 1 com essa bolinha. Compreendido? A outra forma de representarmos ângulos são com os radianos. A sua definição já se dá por uma relação de divisão, certo? O θ, ele representa o ângulo. Então, o ângulo θ é o... Quando a gente fala de ângulo θ, é o ângulo, certo? Ele em radianos, ele é dado pelo L dividido pelo R. Vamos lá, o que é cada um. Esse L, ele é a borda da abertura, certo? Tem aqui, ó, dois traços que formam a abertura. Essa linhazinha aqui todinha da borda, certo? Ela vai ter um comprimento. Se pegarmos, esticarmos ela, ela terá um comprimento X. Então, esse comprimento é o valor de L, certo? Agora, o que é o R? O R, ele nada mais é do que o raio da circunferência. Então, θ, certo? O ângulo θ, ele é dado pelo L dividido pelo R. Por exemplo, se eu pegar, certo? Essa abertura aqui fosse de 30 centímetros, certo? E o raio, ele fosse de 5 centímetros. Então, teríamos o seguinte, θ igual ao L. O L é quanto? 30. Certo? Dividido pelo R, que é o raio. O raio é 5.
30 dividido por 5 é igual a 6. 6 o quê? 6 rad, que é o 6 radianos, certo? Pronto. Então, utilizando essa relação, vamos tentar descobrir qual o ângulo radiano da volta completa. Então, se for a volta completa, certo? O L ele vai ser toda a borda da circunferência. Lá da matemática, nós sabemos qual o comprimento da borda da circunferência, certo? Ele é dado por 2πr, ou seja, 2π vezes o raio. Então, certo? Sabemos, certo, que o θ ele vai ser o L 2πr π o raio, e de acordo com a fórmula, certo, divide pelo raio. Dessa forma, podemos cortar o raio aqui de cima com o raio de baixo, ficando apenas igual a 2π, certo? Então a volta completa ela é 2π. E não podemos nos esquecer da unidade de medida. 2π o quê? 2π radianos, que é representado pelo rad, certo? Então encontramos esta relação. Agora iremos fazer uma breve comparação de graus para radianos, já que já descobrimos essa equivalência, certo? Então vamos lá. Está aqui a tabela, do lado esquerdo dá os graus, representado por essa bolinha, e do lado direito, radianos, que é representado pelo rad. Certo, quanto que é uma volta completa em graus? Ele é 360 graus. E quanto que é uma volta completa em radianos, que acabamos de descobrir? 2π, certo? Então, a partir disso, pode tentar encontrar outros ângulos, certo? Poder fazer um paralelo entre eles. Qual é a metade de 360 graus? Que é a meia volta, certo? Se uma volta é 360, meia volta é quanto? É a metade. 180 graus, certo? E qual a metade de 2π? Ora, metade de 2π é π. Portanto, 180 graus é equivalente a π radianos. Agora, qual é a metade de 180? De 180 graus, ou seja, estou aqui com a meia volta e divido ela pela metade novamente. Qual a metade dela? É 90 graus. E qual é a metade de π? Então, só pegamos π e dividimos por 2. Portanto, é π sobre 2. Dessa forma, 90 graus é equivalente a π sobre 2 radianos. Agora, tem alguns outros ângulos que são os ângulos base, certo? Um deles é os 60 graus. Então, vamos lá. É o seguinte. Se 180, certo? Ele é equivalente a π. Então, 60 é equivalente. Aí vamos dar aqui um número que nós desconhecemos. Então, a variável x. Vamos lá. Se eu dividir, certo? 180 por 60, teremos 3, certo? Igual a π sobre x. Pronto, eu quero descobrir quem é x, então vou jogar o x para lá, certo? Ele vai para lá multiplicando, e eu vou pegar o 3 e vou jogar para cá, para baixo. Pois, como ele está lá, ele vai vir dividindo, certo? Então, teremos que o x ele será igual ao π, que ficou desse lado, e o 3 veio
dividindo. Portanto, teremos que 60 graus em radianos é equivalente a π sobre 3, certo? De forma semelhante a esse cálculo que eu fiz aqui pela regra de 3, bem simples de provar, certo? Se eu pegar 45 graus, ele é equivalente a π sobre 4 radianos. Tem outra forma também de provar este. O 45 graus ele é a metade de 90 graus. Portanto, é o 90 dividido por 2. Então, a metade dele em radianos, quanto que é 90 graus em radianos? Π sobre 2. Π sobre 2. É só eu pegar este π sobre 2 e dividir ele novamente. Aí aqui, certo? Fraçãozinha bem simples. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Π sobre 2, certo? Que é a primeira fração. E multiplica pelo inverso do segundo. Se o segundo é 2 dividido por 1, certo? Então o inverso dele é 1 sobre 2. Aí aqui é só multiplicar, certo? Π vezes 1, π. 2 vezes 2, 4. Então, π sobre 4, encontramos também. E o último ângulo é o de 30 graus. Que ele também é bem simples de provar, certo? Que através da regra de 3, ou até mesmo se a gente pegar os 60 graus e dividir ele por 2, vamos encontrar o mesmo valor. O valor de π sobre 6. Então aqui está, certo? A tabela, fazendo a comparação de graus e radianos, de forma bem simples, certo? Esses aqui são os ângulos principais, mas podemos acabar encontrando outros. Compreendido? E esta foi a aula de hoje, certo? Essa aula de reforço sobre o movimento circular uniforme. E muito obrigado pela atenção.